orgasmo con la arepa. Ustedes me expliquen por que la vagina de ustedes se chama arepa, porque já he viajado todo este país comendo arepas e nunca he tenido um orgasmo comendo na arepa. O sea, essa dificuldade de ter uma relação, se eu quero ter um empoderamento de meu corpo, se eu quero ter um empoderamento das palavras, eu tenho que ser capaz de dizer pene, 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 vagina, 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 clítoris, 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 sem que isso signifique uma agressão para mim e para o outro. E entendo que por um tema educacional, muitas pessoas les foi proibido dizer as coisas como são. Mas já somos adultos, somos responsáveis, já entendemos que se algo passa aqui, a comunicação se bloqueia aqui. Se eu não tenho esse filtro limpo, se eu não tenho as telarañas quitadas de minha mente, eu não posso falar de prazer nem de sexualidade saudável. Então, uno corre no espejo, mira fijamente e diz 30 vezes, pene, 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 vagina, 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 clítoris, clítoris, clítoris. Não passa nada. A boca não se põe mueca, os dientes não se caem, um rádio não cai aqui no momento partindo a todas as pessoas em la mitad. Não, o que vai passar é esse verdadeiro empoderamento que tantas pessoas dizem e que é clave para os educadores sexuais, porque já he visto educadores sexuais que no momento em que um aluno pergunta, profe, que é sexo oral? Cruza os braços, mira hacia o piso, demonstra toda uma incomodidade com a sexualidade, com um linguagem não verbal. Então, é muito importante que nós outros, antes de todo, aprendamos a ter essa comunicação fluida, a ter esse momento de poder chamar as coisas e não ter medo. Uno, quando trabalha com sexualidade, vê uma quantidade enorme de pessoas que não só não são capazes de nombrar as partes de seu corpo, como não são capazes de mirar-se. Quantas mulheres que são anorgásmicas, ou seja, que sofrem de falta de orgasmo, são mulheres que não têm coragem de mirar-se no espelho desnudas porque têm medo a seus próprios genitales. Ou pacientes que chegam e dizem, não, Flávia, é que aí abaixo eu tenho problemas. E uno disse, aí abaixo onde? Aí, por aí, há um problema que não me funciona. Ou pior, não? Os homens que dizem, é que Juanito não me está obedecendo ultimamente. E que diabos é Juanito? Por quê? Porque no momento em que eu não sou capaz de nombrar as partes, e no momento em que eu hago isso, eu estou despersonalizando-me de minha sexualidade. Eu estou criando uma relação onde eu estou aqui e minha sexualidade está allá, quando em realidade é todo. Outro tema da educação sexual, muito importante, que por supuesto suele ser mais tabu que a palavra sexo, é a palavra masturbação. Durante siglos considerada pecaminosa, sucia, enferma, tantas pessoas han pagado um preço altíssimo, hasta com a própria vida, por haver se masturbado. Hoje, nós outros sabemos que a masturbação é parte fundamental do desenvolvimento dos seres humanos. Eu digo sempre que a masturbação é o gatear do sexo. O ser humano, quando empieza a caminhar, passa por um período de gateio, um período onde explora o ambiente, onde ensaia, onde vai descobrindo, onde vai testeando os limites. A masturbação é esse momento de autoconhecimento, é esse momento de descoberta do próprio corpo, de saber como lhe gusta ser tocado, de entender as respostas corporais. Desafortunadamente, muitas pessoas queimam a etapa da masturbação e esperam que venha uma pessoa de afuera a ensinar-lhes como responde seu corpo, quando em realidade deveria ser ao contrário. Depois que eu aprendo como responde meu corpo, eu vou e comparto essa experiência com outra pessoa, aumento, engrandeço, agrego em minha vida esta experiência. Agora, a masturbação, nós outros também temos que ver como uma parte importante da aprendizagem sexual. Porque alguns me vão dizer, sempre me han dicho que a masturbação provoca ejaculação precoce. Vocês sabem o que provoca ejaculação precoce? Esse muchachito lleno de hormonas e ganas de tocar-se, que corre uma revista feminina, se encerra no banho, a mamã que golpea a porta 30 vezes, porque as mamás não suportam os filhos muito tempo no banho, e ele trata de masturbar-se o mais rápido possível para sair de uma dessa culpa e desse chicharrón.
Pero lo que ele não sabe é que está desarrollando um condicionamento aprendido e que está perdendo a grande oportunidade de sua vida de aprender a reconhecer a urgência ejaculatória e aprender a controlar o orgasmo. Ele vai tocar o pene e vai ter sua ejaculação. E isso vai acompanhá-lo por muito tempo na vida, como uma disfunção sexual. Uma disfunção sexual que vai fazer sofrer a ele e vai fazer sofrer a sua pareja. Então, a ejaculação casa, porque sim, a tecnologia cambiou isso. No passado, tocava sair a buscar sexo. No passado, tocava buscar informações afuera. Hoje, sexo está dentro de nossas casas 24 horas ao dia, a um clique. Qualquer pessoa tem acesso a sexo, pero não passa nada sempre quando estamos falando de pessoas adultas. Por que eu digo isso? Porque como sexólogas eu uso muito material pornográfico, sobretudo em tratamentos de pareja, para estimular falta de desejo, enfim, hasta para explicar, porque há gente que tem tanta falta de conhecimento sexual que não conhece os genitales bem. Pero o problema de los muchachos que se educam na internet é que vem uma sexualidade genitalizada. E tudo o que nós outros não queremos é isso. O que nós outros queremos é uma sexualidade humanizada, onde uno entenda essa conexão de sexo com a parte emocional. E o problema é que nas películas todo é 100% genital, todo é muito agrandado e se utiliza para adultos. É dizer, uma pessoa sabe que são câmaras, que são luzes, que há exageração, sabe que todo isso é uma mentira, pero um jovem não sabe. E tanto não sabem que eu recebo cartas de jovens que me dizem: Flávia, tenho uma enfermedade. Universidad Cooperativa queremos preguntarte cuáles son para vos las causas de los inicios tempranos de la sexualidad, digamos, las edades de los 15 a los 13 años. Pela falta de educação sexual, todo tema que nós outros não dominamos, que não temos acesso, não temos informação, se torna transgressor, se torna curioso. Então, tem muitos tipos empiezam na vida sexual, mas como na curiosidade, tratando de descobrir, é fundamental dar a eles claves, informações, conhecimento para que puedan verdadeiramente tomar decisões inteligentes e não tenham esse afã de empezar algo que não sabem, que não conhecem, pero de algum modo me está chamando por aí, de informações. ¿Te parece que un poco las redes sociales y los temas, digamos, Também. impactan un poco? Impacta muito e por isso que é tão importante educá-los e dar informações a eles. Se nós outros não damos informações a eles e não os educamos, eles vão ter cada vez mais ganas, cada vez mais redes de descobrir. E nada pior que dar a educação sexual de nossos filhos a los medios tecnológicos y no nosotros, que enseñamos a ellos además valores. ¿Algún consejo para los padres? Hablen de sexo, no que nosotros busquen informaciones, busquen junto a sus hijos, pero no dejen de hablar. Aquí no hay ni más un tema de tabú o vergüenza, porque estamos hablando de enfermedades que matan, estamos hablando de predadores. Los niños que son víctimas de abuso sexual suelen ser niños que nunca tuvieron acceso a información sexual, que não sabiam diferenciar o certo do errado, que não sabiam o conceito de privacidade, não sabiam o conceito de integridade e respeito ao corpo. Então, é fundamental. A escola informa, mas a casa forma. Não regalem esse poder à la calle. Tengan ustedes esse poder de educar a seus filhos. Claudia, muchísimas gracias por tu ayuda. Muy bien. Chao. Los estudios sobre lo que es el inicio temprano de la sexualidad en los chicos, en edades entre los 10 y 13 años más o menos. Quiero saber cuál es tu experiencia con el tema, si conoces algunos casos y si le puedes atribuir algunas causas. Bueno, yo no tengo tanta experiencia con el tema porque soy básicamente clínico, no tanto sexólogo educativo, y no son casos que me lleguen, pero bueno, sí tengo algún conocimiento básico. Sí sabemos que la edad de inicio sexual se está retrasando cada vez más, y hay, digamos, ya no adolescentes ni preadolescentes, sino niños que están teniendo actividad sexual coital, porque una cosa son los juegos de un niño, de la exploración, del descubrimiento mutuo, del placer y demás, y otra cosa es la penetración, que definitivamente lo hacen por un tema, por un lado de exploración, pero por otro lado de desconocimiento. Algunos ya tienen un desarrollo puberal tal en donde puede haber un embarazo, tanto
digamos, puede ser obviamente el desarrollo del hombre, el desarrollo de la mujer, y entonces ahí entramos ya en una situación en donde nos encontramos con, por ejemplo, niñas madres de 12 años, 11 años, 13 años, ¿no? Con casos bastante dramáticos que yo lo atribuyo más que nada a que por un lado es una sociedad donde hay mucha estimulación social, sexual, a través de las redes, a través de los medios de comunicación, a través de la publicidad, y todavía la educación sexual sigue siendo muy deficiente. Entonces, por un lado tenés niños hipersexualizados, pero que no están bien educados. Es un combo explosivo, terrible. Entonces, lo que ocurre es que tienen juegos eróticos de adultos, siendo niños, no saben lo que están haciendo y no saben las consecuencias que tiene lo que están haciendo. Y ahí está el problema más complicado. Digamos que en un grupo que manejamos ayer, identificamos un tercio de causas que son la primera, el abuso sexual. Cuando son abusados sexualmente, por lo general tienden a repetir comportamientos o a repetir lo que les sucede. El segundo, digamos, que es la falta, digamos, de comunicación con sus padres, como lo decías ahorita. Y el tercero es el entorno que los rodea, como también lo nombrabas. Claro, sí. ¿Hay alguna de esas tres causas que vos, digamos, pongas en un primer lugar como la causa primordial de estas conductas? Bueno, yo creo que es primero un contexto social, como te explicaba recién, después de situaciones particulares. O sea, a veces puede ser una forma de escape a un conflicto con los padres, como puede pasar también, por ejemplo, el caso del niño que se masturba con mucha frecuencia, por ahí varias veces al día, que no es algo normal, es una conducta compulsiva, y por ahí es una manifestación de ansiedad por conflictos familiares o no resueltos con los padres, que se, digamos, canaliza por ese medio. El sexo podría ser otra forma, similar. El tema de los abusos sexuales sí, también, digamos que en otro contexto, pero también es posible. Sabemos que las cifras son muy altas, tanto abusos sexuales a niños como a niñas, y hay diferentes estadísticas, pero por ejemplo, y por lo tanto no hubo un procesamiento terapéutico y un procesamiento emocional del abuso, y ahí se generan estas conductas perturbadas. Pensar que la educación deficiente, como vos lo nombrabas ahorita, o sea, ¿qué se puede hacer en ese caso de la educación deficiente? ¿Es más de Estado, es más de la casa? No, es de todos. O sea, es del Estado, pero no solamente del Estado. Es de la casa, pero no solamente de la casa. Del colegio, no solamente del colegio. O sea, es una responsabilidad, digamos, a nivel político, a nivel educativo formal del colegio, a nivel educativo informal de la casa, y a nivel también de los principales actores hoy por hoy, que son los medios de comunicación y los influenciadores, que también dan muchos mensajes al respecto, no siempre muy acertados, y que también hay que regular y hay que trabajar con eso. O sea, la educación sexual es un trabajo global, no solamente de un grupo en particular. Ok, Ezequiel, bueno, muchísimas gracias. Eran estas tres preguntas.